Olá, bem-vindos ao curso de extensão Arte Pré-Histórica Egípcia e Grega Antiga. Então agora vamos para uma breve apresentação. Sou estudante de licenciatura em Artes Visuais no Centro Universitário Internacional Uninter. Em parceria com meu polo de apoio da cidade de Joinville, Santa Catarina, apresento esse curso sobre arte na pré-história, Egito e Grécia Antiga. O curso será composto por carga horária de 6 horas, sendo 3 aulas de 2 horas cada, com conteúdos gravados e postados na plataforma de vídeos YouTube. Então, eu preparei um cronograma bem simples mesmo, apenas para entendermos qual vai ser cada aula. E para começar, a aula 1, que é a atual, será voltada para a arte na pré-história, onde a gente vai aprender sobre os principais períodos ali, que é o Paleolítico e o Neolítico, que a gente já vai ver logo em seguida aqui. A aula 2 será para a arte no Egito Antigo. E a aula 3, arte na Grécia Antiga. Esse curso ele terá tanto aula teórica quanto prática. A prática, claro, que vai ser pelos vídeos mesmo. Eu vou estar ensinando algumas atividades bem bacanas, voltada para cada tema das aulas, e que vocês podem estar reproduzindo em casa. Mas atenção, agora mais sobre um detalhe das aulas. Todas as aulas serão postadas em ordem no YouTube, e devido a algumas restrições da plataforma, as aulas podem estar fragmentadas. Isso significa que, quando você estiver entrando no meu canal no YouTube, as aulas vão estar em ordem certinho. Só que elas não vão estar apenas 3 aulas, porque ficaria 2 horas para cada aula, então seria uma aula muito comprida, então eu resolvi fragmentar. Mas na legenda mesmo de cada vídeo vai ter aula 1, parte 1, aula 1, parte 2. É só vocês estarem prestando atenção nesse detalhe que vai ficar tudo ok. Então vamos começar. Arte na pré-história. Pré-história, períodos. Então, finalmente vamos estar conhecendo a pré-história. Mas antes eu acho importante estar explicando aqui para vocês que a pré-história é dividida entre vários períodos e fases. Só que a gente não teria espaço para estar abordando especificamente cada um. Então a gente separa entre os 3 principais períodos, que são os principais períodos abordados na sala de aula, no ensino fundamental e ensino médio. Isso vai ser legal porque vocês vão poder estar recapitulando o conteúdo ou aprendendo a primeira vez também. Primeiro período é o Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. É um nome bem curioso e daqui a pouco vocês já vão estar entendendo por que ele se chama assim também. Apesar que não é muito difícil de adivinhar, né? O Paleolítico, em resumo, ele é quando o ser humano começa a produzir os primeiros artefatos. Quando o ser humano realmente começa a produzir aqui na Terra. Começa a criar pinturas rupestres, escultura, armas, ferramentas para pesca, para caça, enfim. É um período bem importante que é onde começam as coisas mesmo. O segundo período, e o meu preferido, é o Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Também mais para frente vamos estar entendendo por que ele se chama assim. De forma breve, o Neolítico ele é um período muito importante porque ele é onde começa onde o homem começa a se fixar mais nos lugares, deixando de ser nômade. E também é onde, nesse período, que começa a surgir grandes
ideias, coisas que vão perpetuar até hoje. Então é um período muito importante. E o terceiro período é a Idade dos Metais. Ele eu vou estar apresentando de forma bem breve mesmo, porque muitas vezes ele é abordado junto com o período Neolítico. Mas achei bom separar aqui, só que ele também vai ser bem breve mesmo, porque não tem muito a dizer sobre ele. Que é esse período é quando o ser humano começa a ter domínio dos metais, que vai ser uma coisa também muito importante, né? Outra coisa também importante aqui de eu estar falando é sobre o termo pré-história. Durante muito tempo foi considerado que a pré-história acontece desde quando os seres humanos começaram a produzir artefatos até a invenção da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Assim, após começar a surgir os primeiros registros escritos, inicia-se a história. Porém, esse termo pré-história já não é mais recomendado, pois devemos levar em consideração que a história em si começa muito antes da escrita. O que isso significa? Eu vou estar usando pré-história aqui, esse termo, porque ele é o mais conhecido, só que ele não é 100% correto, pois leva a crer que a história começa depois da escrita, só que não, gente. Muito antes da escrita a gente já tinha história. As pinturas rupestres são pinturas nas paredes e tetos de caverna, e rochas e abrigos, enfim. Essas pinturas contam uma história, as esculturas, as ferramentas, até os arcos e flechas, enfim, tudo isso tem uma história. Então é importante a gente estar com isso na cabeça, ok? Então vamos começar. Primeiro período, Paleolítico. Paleolítico significa pedra antiga. Paleo significa antigo e litos, que aqui se transforma em lítico, significa pedra. Esse período durou aproximadamente entre 2,7 milhões a 9.500 anos antes de Cristo. Essas datas podem mudar dependendo das fontes. Há quem diga que o Paleolítico termine por volta de 8.000 anos antes de Cristo, e assim começa-se o Neolítico. Mas há também quem diga que ele termina por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Então eu usei uma data que é mais generalizada, assim, que é a data que mais se encontra, por volta de 9.500 anos antes de Cristo. O povo dessa época ele era nômade, isto é, por não ter domínio da agricultura, os povos do período paleolítico não permaneciam muito tempo no mesmo lugar. Então, quando os alimentos, pesca, caça e frutos se esgotavam ou o clima não estava a favor deles, eles procuravam novos lugares. Ou seja, isso significa que o homem nessa época ele era coletor. Ele vivia da pesca e da coleta de plantações, pois eles não compreendiam a agricultura, eles não tinham ideia de que eles poderiam estar plantando e reproduzindo o alimento numa terra específica. Então eles procuravam um lugar, consumiam o que pudessem, coletavam o que pudessem e após isso procuravam novos lugares. Então eles não tinham uma residência fixa. A linguagem deles era rudimentar, imitavam apenas sons simples e faziam gestos e sinais pequenos. Ou seja, era uma coisa bem básica mesmo, e eles também criavam símbolos para identificar certas coisas. O processo de evolução era dos Australopithecus aos Homo sapiens. Foi no final desse período, o Paleolítico, que os povos começaram a ter domínio do fogo. Acredita-se que essa descoberta começou de forma natural, raios de tempestade atingindo árvores e depois com atrito de pedras e madeiras. Tal descoberta foi de suma importância para sobreviverem nas quedas de temperatura, podendo se aquecer, enxergar durante a noite,
assustar possíveis ameaças e cozinhar alimentos. Então, a melhor hipótese acredita que aos poucos eles foram perdendo medo do fogo, eles percebiam que as árvores elas se incendiavam devido aos raios, eles podem ter pegado um galho, alguma coisa, enfim, e colocaram no fogo, foram percebendo que era possível sim manipular o fogo e foram usando isso a benefício próprio, né? Então essa é uma descoberta muito importante mesmo para a época, pois ela propiciou uma qualidade de vida para eles muito melhor do que antes sem o fogo, né? Como vimos também antes, o homem era caçador e coletor, não tinha domínio da agricultura, então apenas coletava o que pudesse, e quando os alimentos se esgotavam, procurava um novo lugar. Curiosidade bem bacana aqui para estar apresentando. Muitas pessoas chamam os povos dessa época como homens das cavernas, porém esse termo não é totalmente correto, pois por ser nômades, eles não permaneciam morando nas cavernas, elas poderiam apresentar vários perigos. Apenas no final do período paleolítico, que com a queda de temperatura, eles começam a recorrer às cavernas com mais frequência. Ou seja, a gente entende que os povos nessa época a gente usa o termo homens das cavernas, só que não é um termo também 100% correto. Para a caça, eles criavam instrumentos de pedra lascada, por isso o nome Idade da Pedra Lascada, feitos de madeira e ossos. Eles batiam a pedra uma com a outra, de modo que iam moldando a pedra principal no formato desejado e transformavam isso em facas e machados. Então, por isso que o Paleolítico também é conhecido como Idade da Pedra Lascada, porque eles iam moldando, lascando a pedra para criar ponta e usava essa pedra alinhada a um pedaço de madeira ou osso para transformar em machado ou flechas, enfim, para transformar em artefatos que pudessem ali estar ajudando na caça, na pesca e na colheita, né? Então aqui à direita eu consegui encontrar essa imagem que ela é bem bacana. Ela é um projeto que tenta replicar as armas feitas nesse período. Então a gente consegue ter mais ou menos ideia da técnica usada, né? É bem legal de perceber que para o cabo eles poderiam usar desde madeira a ossos de animais mesmo, ou até de seres humanos, para criar o cabo, né? Aí em relação à pedra, eles iam lascando a pedra, poderiam deixar ela desde mais pontuda a uma linha mais reta, mais cortante, enfim. E para unir a pedra com o cabo, eles poderiam usar tiras de couro de animais para unir, ou também tripas secas para eles preparavam, secavam a tripa e usavam ela para criar uma amarração ali e manter firme a pedra com um cabo, né? Para a roupa, eles usavam pele de animais e tripas secas também. As tripas elas eram usadas como um fio e usavam ela para poder alinhar um tecido ao outro, enfim, como costura mesmo, né? E outra coisa importante, enquanto os homens cuidavam da caça e pesca, as mulheres cuidavam das crianças e eram responsáveis pela coleta de raízes e frutos. Então, aqui a gente consegue já entender um pouco da origem da mulher em relação ao conhecimento de raízes, de plantas, de botânica, enfim. Aqui a gente já consegue entender um pouquinho de como que começou, né? E que mais pra frente ainda vai se tornar um certo preconceito, as mulheres terem muito conhecimento em relação às plantas, aos frutos, enfim, né? No próximo período, o Neolítico, que se firma a religião, porém estudos arqueológicos indicam que
Ainda no período paleolítico, existia uma religião mais primitiva, que cultuava a mulher e ao fato de ela poder dar a vida. Isso a gente vai ver nas esculturas. A gente vai ver essa ideia mais primitiva de religião, talvez a primeira, né? E outra coisa também, eles já viviam em grupo e a ideia de família já era algo importante. Então ali eles, por mais que eles fossem nômades, eles viajavam, circulavam juntos, em grupo, e estima-se que eles poderiam viver em grupo de até 100 pessoas. Então agora a gente vai conhecer a arte no período paleolítico. As pinturas, elas se chamam pinturas rupestres, que são uma arte pré-histórica, feita em paredes e tetos de cavernas e demais abrigos. Ela vai ser uma pintura naturalista. Eles vão representar aquilo que eles veem. As primeiras manifestações artísticas eram mais simples, como rabiscos e mãos em negativo. Com o tempo, os detalhes foram aumentando, se tornando figuras mais realistas. Como a gente pode ver na imagem à direita, esse é um, se eu não me engano, ele é um bisão na caverna de Altamira. A gente também vai conhecer um pouquinho dessa caverna, que é uma caverna muito importante. O foco das pinturas geralmente eram pinturas de animais de caça, como bisões, cavalos, cervos e mamutes. Também pintavam cenas cotidianas, como cenas de caça, dança e luta. Por mais que fosse um pouquinho mais raro, geralmente as pinturas rupestres elas eram focadas nos animais mesmo. Podia se encontrar de vez em quando pinturas de cenas cotidianas mesmo, com seres humanos, enfim. A gente pode ver aqui a imagem abaixo. Eles já desenhavam pessoinhas caçando. A gente pode ver ali mais à esquerda um homem com arco e flecha. Ou algumas brincadeiras que parecem crianças brincando, enfim. Os principais pigmentos utilizados eram o carbono, manganês e o ocre, e como aglutinante usavam mel, cera, gordura animal, resina e claras de ovos. Então, isso significa que o quê? O pigmento eles podiam tirar ali do carbono, do manganês, o ocre. Os pigmentos sempre eram tirados da natureza, né? E eles poderiam usar o pigmento de forma mais seca mesmo, sem nenhum aglutinante, sem nada para misturar. Só que também podiam usar ali o mel, a gordura animal, ou até mesmo a clara de ovos, para transformar o pigmento numa tinta mesmo, né? E usavam as pontas dos dedos como pincéis, apesar que tudo indica que já nesse período começam a criar pincéis com pelos de animais e pequenas almofadas de musgo que serviam para espalhar a tinta. Ou seja, eles poderiam usar os dedos para pintura, mas também já há indícios de que já tinha uma espécie primitiva de pincel. E eles também podiam usar o musgo que eles tiravam de caverna ou lugares na floresta mais úmido. Eles enrolavam esse musgo na mão, ou até mesmo se ele fosse um pouquinho mais grande, e eles usavam esse musgo como se fosse uma espécie de algodão para espalhar a tinta, né? Como a gente viu antes também, eles também faziam pinturas de mão em negativo e positivo. Muito legal também, é uma técnica bem interessante. À direita a gente pode ver que essa pintura que é na caverna na Argentina. O nome está ali embaixo certinho. Para criar esse efeito, eles usavam pigmento em pó,
tirado da natureza e usavam puro ou misturavam com algum material que servisse de aglutinante, como mel ou ovos. Então eles poderiam usar o pigmento em pó mesmo, ou misturavam para transformar esse pigmento numa tinta líquida mesmo, né? Depois encostavam a mão na superfície e com um canudo improvisado assopravam essa tinta na parede. Ou seja, eles poderiam pegar ali um canudinho de madeira que tivesse uns furinhos dentro. Eles colocavam a tinta na ponta desse canudinho e na outra ponta eles iam soprando o pigmento. Então, quando assopravam o pigmento em cima da mão, ia criando-se o contorno da mão, o contorno ficava gravado na parede. Ou também eles podiam pintar a palma da mão, passavam a tinta na palma da mão e carimbavam na parede. Tanto que na foto a gente pode ver os dois tipos, que algumas mãos estão da cor da parede da caverna, aqui da rocha, e outras já estão com uma cor um pouquinho mais marrom escuro, né? As pinturas eram policromáticas, ou seja, elas apresentam mais de 3 cores. Então a gente tem essa ideia de que as pinturas rupestres elas eram de uma cor só ou algo muito limitado mesmo. A gente sempre pensa que era voltado apenas para o preto do carvão ou do marrom cor de barro mesmo, que eles poderiam usar a terra e misturavam com a água e usavam apenas essa cor. Mas não, gente, eles poderiam ter muita variedade de cor. As pinturas, vocês vão ver mais pra frente, vai ter bastante pintura colorida, bem legal mesmo. Eles conseguiam trabalhar, criar vários tons de marrom. Podia ter vermelho também. Tons parecidos com amarelo, enfim. Tinha bastante variedade mesmo, bem bacana. Uma característica interessante nas pinturas rupestres é que alguns desenhos tinham uma aparência tridimensional, não apenas pelo efeito de luz e sombra que se encontra em algumas pinturas, mas pelo fato de que alguns desses artistas desconhecidos pintavam em cima dos contornos encontrados nas paredes das cavernas, de modo que se tivesse uma parte mais volumosa, poderia servir para deixar a barriga do cavalo ou bisão mais realista. Ou seja, isso é muito genial, é uma ideia, uma técnica muito incrível. O que eles faziam? Eles iam na caverna, eles olhavam para aquela parede e eles olhavam a deformação das paredes e eles aproveitavam isso no desenho. Ou seja, se tinha uma parede que ela tinha uma deformação um pouquinho mais volumosa para frente, mais arredondada, eles poderiam usar essa parte para representar a barriga de um animal, por exemplo. E então isso ia resultar num efeito mais tridimensional. Uma ideia muito legal, isso, por isso que também que a gente olha algumas pinturas e elas têm um nível de realismo incrível. Então agora a gente vai tentar entender o porquê eles faziam essas pinturas. Então a gente conhece a magia propiciatória. Uma das hipóteses mais aceitas no mundo da arqueologia e que tenta responder o porquê os povos antigos faziam essas pinturas em cavernas é a magia propiciatória, uma teoria que diz que os caçadores pintavam animais nas paredes para eternizar a imagem deles, como forma de admiração e respeito, pois eles não se viam como superiores aos animais, mas sim como iguais. O que é interessante pondo em outras palavras, a gente pode entender que a magia propiciatória era o quê? Sabe as religiões atuais, como o catolicismo, que eles têm esculturas de santos, enfim, e essas esculturas têm uma finalidade para
admiração, enfim, tem uma finalidade para a pessoa. Então, Gombrich até fala no livro História da Arte, ele dá mais um exemplo parecido com o que eu estou dando agora. Imagina se a gente chegasse numa igreja, enfim, ou se a gente estivesse numa roda de conversa com um amigo católico e a gente pegasse essa escultura de uma santa e quebrasse. A gente sabe que a pessoa obviamente ia ficar, não ia gostar, ia ficar irritada, enfim. Por quê? Porque nessa imagem ela representa uma coisa religiosa para ele. Então ela tem um sentido para ele. Na pré-história, não necessariamente que as pinturas tenham um sentido religioso para os caçadores, mas acredita-se que eles faziam como forma de admiração e respeito mesmo pela figura, pois eles se viam como iguais e eles entendiam que esses animais serviam para o. Não que serviam para eles, mas que eles precisavam desses animais para o seu alimento, para a sua sobrevivência. Então, essa é a magia propiciatória. Ela é uma ideia, uma hipótese que tenta explicar mais ou menos o porquê eles faziam essas pinturas. As principais pinturas do período paleolítico se encontram atualmente nas cavernas de Lascaux e Chauvet, na França, e de Altamira, que fica na Espanha. Essas são as principais. Porém, a gente consegue encontrar vários outros lugares do mundo que tenham registros de pinturas rupestres, inclusive aqui no Brasil, e a gente logo já vai conhecer um lugar específico que tem uma quantidade imensa de pinturas rupestres. Muitas vezes as figuras eram pintadas uma em cima das outras, sem ordem. Isso é uma coisa que a gente vai perceber, é que nas cavernas, como a de Lascaux na França, a gente pode ver ali na imagem, elas eram repletas de pinturas. E às vezes acontecia de os artistas, que eram os caçadores, eles iam pintando uma em cima da outra, às vezes devido ao pouco espaço, com o tempo também. Outra coisa importante de se falar é que a gente não consegue, a maioria dos artistas, na verdade todos os artistas da pré-história, eles são desconhecidos. Porém, a gente não tem registro, não tem como saber o nome deles, enfim. Porém, a gente consegue perceber, a ciência consegue perceber quando uma pintura é feita pelo mesmo artista, devido ao traçado, a marcas do formato da mão, mais ou menos como se fossem digitais também. Enfim, bem interessante também. A gente vai conhecer as principais cavernas da pré-história. A primeira que eu vou estar apresentando para vocês é a caverna de Altamira. Localizada na Espanha, a caverna de Altamira tem uma história interessante. Em 1879, junto com a filha de 8 anos, Marcelino Sanz de Saltola andava por uma caverna. Porém, detalhe é que, enquanto ele olhava para o chão à procura de ferramentas e ossos antigos, a menina olhava para a parede e o teto. E assim descobrem as grandes pinturas rupestres. Ou seja, é bem interessante o jeito que eles descobrem essas pinturas. Saltolo ele já tinha conhecimento dessa caverna, então ele resolve levar a filha, só que ele não sabia das pinturas rupestres. Então ele entra na caverna com a intenção de encontrar artefatos antigos mesmo, como ferramentas e ossos. Então é interessante pensar na mente da criança e do adulto mesmo, porque enquanto ele andava pela caverna, olhando para o chão à procura desses artefatos, a menina olhava para cima, para o teto e as paredes.
Então, com toda a curiosidade da criança, ela olhava para cima. Então, pensa que incrível quando ela está andando pela caverna e quando ela olha para cima, ela encontra esses visões, mamutes, cervos gigantescos e super realistas por cima na parede da caverna. Deveria ser uma experiência muito incrível. Então, continuando, após essa descoberta, Saltola publica um artigo defendendo que aquelas pinturas pertenciam à pré-história. Contudo, o que vai acontecer é que, por muitos anos, a maioria dos cientistas vão duvidar da veracidade das pinturas, acreditando que Saltola as tenha feito e inventado toda a história. E o argumento deles é que as pinturas vão ser muito realistas para serem criadas por povos da pré-história. Então, eles vão olhar para aquelas pinturas e eles vão negar, eles vão acreditar que são uma farsa. Isso vai durar quase 2 décadas, pois é apenas 2 décadas depois que as pinturas vão ser analisadas novamente e assim vão ser comprovadas que se tratavam de pinturas da pré-história. É uma história bem interessante mesmo. E à direita a gente pode ver o teto da caverna de Altamira, na Espanha. E vocês podem ver como que as figuras são extremamente realistas. Elas parecem ter profundidade, é um realismo incrível, elas têm luz e sombra. A cor delas, elas são bem coloridas também. Na foto está um pouquinho pequeno, só que são pinturas que têm policromáticas, né? Elas apresentam mais de 3 cores. São pinturas incríveis mesmo. Então agora eu trouxe para vocês uma das pinturas mais comentadas, mais famosas da pré-história do período paleolítico, que é o Bisão de Altamira. Ele se encontra no teto da caverna de Altamira e ele é super aclamado assim porque ele tem um realismo incrível mesmo. No desenho, na pintura, aliás, a gente consegue perceber uma luz, uma sombra. Podemos perceber os tons que foi usado. Tem desde o preto ao vermelho, ao marrom meio avermelhado. Nas patas traseiras dele, a gente consegue perceber também um tom de amarelo queimado. O artista também tentou representar bastante os pelos do animal, que deu um realismo também muito bacana. E eu não consegui encontrar especificamente o comprimento dele, a altura dele. Porém, sabe-se que as pinturas rupestres ali na caverna de Altamira e também outras cavernas podem chegar a ter quase 2,5 metros de altura. Então, estima-se que acreditou que ele deve ter aproximadamente isso, porque ele é uma das pinturas mais grandes que a gente encontra ali de Altamira. Então, ele deve ter quase 2,5 metros mesmo de altura. Aqui temos também outra pintura da caverna de Altamira, que é a Grande Cerva. Eu não consegui encontrar imagem com uma qualidade um pouquinho melhor dela. Porém, acho que dá pra gente conseguir ver, nessa fotografia dá pra ver alguns detalhes interessantes. Ela, se vocês puderem ver, ao ladinho dela, abaixo da cabeça dela, tem uns rabiscos que representam um filhotinho de cervo. Só que com o tempo, de certo, ele não foi muito preservado, né? Foi se deteriorando. Mas a gente consegue ver que ela também é bem bonitinha, bem realista, levando em consideração, né, as pinturas rupestres, as outras pinturas, ela é bem realista mesmo, né? A cor dela também lembra a pelagem do cervo, bem bacana também. Então a próxima caverna que a gente vai conhecer é a caverna de Lascaux. Em 1940,
4 jovens descobrem acidentalmente uma caverna em uma das colinas na cidade de Montignac, sul da França. Dias depois, mostram a caverna a seu professor, Léon Laval, e ao padre Henri Breuil, onde o mesmo faz o primeiro reconhecimento do local. Anos depois, por volta dos anos 50, com o reconhecimento de que se tratava de pinturas da pré-história e com as inúmeras visitas de pessoas do mundo todo para visitar a caverna, cientistas começam a identificar que as pinturas estavam se deteriorando devido ao gás carbônico da respiração dos visitantes, e assim decidem fechar a gruta para poder preservar o restante das obras. Em 1983, é inaugurada uma réplica exata da caverna em Dordogne, com o objetivo de suprir ao grande interesse dos turistas quanto às pinturas rupestres. Ou seja, aqui a gente encontra um pouco triste a história da caverna, né? Porque ela tem pinturas belíssimas, porém, devido ao grande número de pessoas que iam visitar diariamente a caverna, os cientistas tomam uma decisão e resolvem fechar para preservar o resto das pinturas que ainda tinham restado e conseguido sobreviver até ali, né? Então, depois, eles conseguem criar uma réplica exata da caverna. É claro que não, você vai olhar a réplica, não é a original, porém, ainda assim é uma iniciativa bacana, porque eles tentaram, ao mesmo tempo, preservar as pinturas originais, mas também não omitir ela do público, né? Então eles tentaram e conseguiram criar uma solução para continuar mostrando essas pinturas rupestres, para as pessoas poderem entender um pouco mais da história, do início do ser humano aqui na Terra, né? Aqui a gente consegue ver também vários cavalos correndo. Tem um que ele tá um pouquinho mais colorido. E embaixo tem umas representações mais em preto mesmo. E à frente da cabeça do cavalo a gente consegue ver outro desenho que representa um bisão. Parece que ele foi riscado em cima do cavalo. Ele é um bisão que ele tem umas texturinhas, uns pontos para representar os pelos dele também. Uma pintura bem bonita também. E aqui a gente encontra a réplica da caverna de Lascaux, na França. A gente consegue ver que eles conseguiram representar bastante as pinturas, né? Conseguiram copiar exatamente igual as pinturas na caverna, né? Da caverna original. Bem bonitas mesmo. Então agora, por fim, a gente vai conhecer as pinturas rupestres aqui do Brasil. Isso mesmo, aqui no Brasil tem muita figura mesmo rupestre, muita pintura, né? Então a gente vai conhecer o Parque Nacional Serra da Capivara. Ele é localizado na região nordeste do Brasil, mais precisamente no sudeste do estado do Piauí, onde existe o Parque Nacional com o maior número de sítios arqueológicos da América, com mais de 30 mil figuras pintadas da pré-história. Ou seja, é muito material, muita pintura mesmo. E o que é mais interessante é que, por mais que ele não tenha o realismo que é encontrado nas figuras da caverna de Altamira ou de Lascaux, são figuras que têm bastante detalhes e principalmente não são voltadas apenas a animais. Tem muita pintura mesmo de rituais, costumes, cenas cotidianas mesmo, como atividades de mão de obra, enfim. São bastante figuras mesmo, com bastante detalhes. Aqui a gente tem outra pintura do Parque Nacional da Serra da Capivara.
Como eu falei antes, as pinturas aqui elas já não vão ter um realismo encontrado nas outras cavernas de Altamira ou de Lascaux. Porém, ela ainda é muito significativa, são pinturas bem significativas. Essa daqui ela é um veado fêmea com seu filhote. Embaixo a gente consegue perceber uma espécie de tartaruga ou algum animal parecido, enfim. Só que ainda são pinturas bem importantes mesmo, de estarem estão bem preservadas também, principalmente as duas figuras de cima. Então, por fim, agora a gente vai conhecer as esculturas. Além das pinturas encontradas nas cavernas, eram feitas também pequenas esculturas de figuras femininas chamadas de Vênus, e também figuras maiores de animais. Essas figuras de animais eu não consegui encontrar muitas imagens, então eu resolvi deixar focado mais nas figuras de Vênus. As Vênus possuem características marcantes. Parece que os escultores valorizavam as partes do corpo feminino, como seios, quadril e nádegas. Mas não eram peças exclusivamente como símbolo sexual. Elas representavam algo mais religioso, como se reverenciasse a figura feminina e sua fertilidade. Vocês lembram que no início da aula eu cito que a religião em si ela só começa no Neolítico, porém ainda no Paleolítico já começa a surgir uma ideia mais primitiva de religião, onde era reverenciado o corpo feminino e ao fato de ele poder gerar uma vida. Então, aqui na imagem à direita, a gente consegue encontrar uma das Vênus mais famosas de todas. É uma escultura bem famosa mesmo, que é a Vênus de Willendorf. Ela é bem pequena, a maioria das Vênus são bem pequenas mesmo. Podem chegar a ter entre 6 a 30 centímetros de comprimento. Vocês podem ver que, de fato, os artistas eles destacam mais as partes do corpo feminino, o quadril, os seios, a nádega, as coxas dela também. E tudo isso como uma maneira de reverenciar mesmo, de valorizar a figura feminina. Elas eram feitas de marfim, chifres, terracota e pedra. Então, o material usado para criar essas esculturas era bem diversificado mesmo. Geralmente eram encontradas em possíveis locais que serviam de moradia. Isso significa que elas eram como se fossem os santinhos que a gente tem hoje em dia, que a gente deixa na nossa casa, enfim. Elas tinham mais ou menos essa ideia. Essa Vênus da foto tem apenas 6 centímetros de comprimento e é uma das mais antigas esculturas do mundo. Então essa Vênus do lado, na foto embaixo a gente tem o nomezinho dela certinho, caso você quiser pesquisar. Ela é uma das mais antigas mesmo e ela tem apenas 6 centímetros de comprimento. E ela está bem preservada até, levando em consideração a época. E novamente é realçado bastante o corpo da figura feminina. Existiam também algumas Vênus com menos detalhes, mais minimalistas. Então, com o tempo, o que vai acontecer é que os traços, os detalhes vão começar a ser reduzidos e vai ser preservado apenas as formas que representam mesmo a figura. Então elas vão acabar se tornando mais minimalistas mesmo. Vão chegar até a ter algumas que vão ter um formato bem diferente do corpo da mulher, mas que ainda assim vão ser um símbolo voltado
ao feminino, a questão de dar à luz, enfim, a fertilidade. Foram encontradas também algumas Vênus com efeito 3D. Essa à direita é um exemplo. Foi esculpida em uma pedra calcária dura e tem aproximadamente 46 centímetros de altura. Então vai surgir também algumas Vênus que elas não vão ser uma escultura tridimensional em si, que elas vão ser mais feitas em placas de pedra com efeito 3D. Então, por fim, eu quis trazer aqui para vocês essa última imagem, que é uma Vênus de Lespug. Ela é bem parecida com a Vênus de Willendorf também. É valorizado o corpo feminino, os seios, as nádegas, a coxa, o quadril. Ao contrário das Vênus que vão surgindo depois, ela valoriza os detalhes. Depois aí vai começar a surgir, que nem eu falei anteriormente, elas vão começar a ser mais minimalistas e algumas até vão ser bem diferentes da forma humana feminina, só que ainda vão ser figuras para reverenciar a fertilidade, a figura feminina, a questão de dar à luz, enfim. E então espero que vocês tenham gostado dessa aula. O Paleolítico ele é bem interessante. Infelizmente eu queria poder trazer mais coisas para vocês, só que não teria muito espaço para os outros períodos, então eu quis trazer o principal. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês não se prendam apenas a essa aula, a esse curso, que vocês se interessem em expandir, continuar estudando sobre os períodos, sobre a pré-história, sobre a arte no Egito, que a gente também vai ver logo à frente, a arte grega antiga. E então até a próxima aula, que a gente vai conversar sobre o período neolítico.